Fala pessoal, tudo bem com vocês? Leôncio Cordeiro, seu advogado. Eu estou passando aqui mais uma vez para te agradecer por estar nos seguindo nas nossas plataformas digitais, no YouTube, Instagram e Facebook. E cada dia que passa temos mais números de acessos e seguidores, sinal que os conteúdos por nós produzidos aqui é importante e relevante para ti. Isso nos dá motivação e força para seguirmos na nossa caminhada, cada dia mais trazendo temas relevantes para você e para o teu dia a dia. E se você é novo aqui, já se inscreve no canal, deixa o joinha e ativa o sininho. O YouTube vai entender que esse conteúdo é legal para ti e vai te avisar com exclusividade cada dia que postarmos um vídeo novo. Olha só que bacana! E sem mais delongas, vamos ao assunto principal de hoje. Vim aqui tratar contigo sobre a MP 927 de 2020. Essa medida provisória foi editada em março desse ano pelo Poder Executivo Federal e trata de alternativas trabalhistas para o enfrentamento do novo coronavírus. E adentrando ao tema da MP, especificamente vim explanar aqui para você sobre o artigo 29, em que vai enquadrar o Covid-19, o coronavírus, como doença ocupacional ou não. Afinal, coronavírus, Covid-19 é ou não doença ocupacional? Fica comigo nesse vídeo até o final e vamos descobrir juntos. Mas de início, você tem que saber o que é doença ocupacional, o que ela vai acarretar diretamente na vida do trabalhador e o que é que a lei quis resguardar quando criou esse instituto. O artigo 20 da Lei 8.213 de 91, a lei que versa sobre benefícios previdenciários, tem o seguinte texto legal. Acompanhe. Artigo 20. Consideram-se acidentes do trabalho, nos termos do artigo anterior, as seguintes entidades mórbidas. Inciso 1. Doença profissional, assim entendida, a produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social. Então, o que o legislador resguardou no inciso 1, no que diz respeito à doença profissional, é aquela desencadeada em decorrência da exposição contínua a agentes de riscos, sejam físicos, químicos ou outros. Assim, a doença profissional é adquirida pelo exercício de determinado trabalho. Nesse caso, o agente específico é responsável por desencadear ou agravar alguma condição no organismo do trabalhador. Inciso 2. Doença do trabalho, assim entendida, a adquirida ou desencadeada em função das condições especiais que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente, constantes nas relações mencionadas no inciso 1. Portanto, a doença do trabalho é aquela que decorre das condições especiais do ambiente que o trabalho é realizado, do ambiente que o trabalho é exercido pelo trabalhador. Embora seja adquirida ou desencadeada em função do exercício do trabalho de forma como ela ocorre, não se refere especificamente ao cargo ou à função, e sim a elementos expostos aonde o trabalhador exerce a sua atividade profissional. Parágrafo 1º. Não são consideradas doenças do trabalho a doença degenerativa, a inerente ao grupo etário, a que não produza incapacidade laborativa, a doença endêmica adquirida por segurado habitante de região em que ela se desenvolva, salvo comprovação de que é resultado de exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho. Parágrafo 2º. Em caso excepcional, constatando-se que a doença não incluída na relação prevista nos incisos 1 e 2 deste artigo resultou das condições especiais em que o trabalho é executado e com ele se relacione diretamente, a Previdência Social deve considerá-la acidente do trabalho. Entendido o que é doença ocupacional, o que vai acarretar se o coronavírus for ou não considerado doença ocupacional. Caso o coronavírus venha a ser considerado doença ocupacional, isso implica em uma série de benefícios ao trabalhador, como, por exemplo, ter o seu contrato de trabalho suspenso, entretanto, o recolhimento do FGTS mensalmente pela empresa, como também a garantia da estabilidade do seu emprego durante os 12 meses subsequentes ao retorno das suas atividades de trabalho. E o artigo 29 da MP 927 vem trazer o seguinte texto legal. Acompanhe.
Os casos de contaminação pelo coronavírus Covid-19 não serão considerados doença ocupacional, exceto mediante a comprovação do nexo causal. O que o Executivo quis garantir com o seguinte texto legal foi para que o coronavírus possa ser considerado doença ocupacional, deveria existir a prova do trabalhador que contraiu a doença no seu ambiente de trabalho. Seria um tanto quanto cruel com o trabalhador, principalmente aos que exercem sua atividade essencial em detrimento ao combate do coronavírus, como o caso dos profissionais da saúde, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, diretamente exposto à contaminação e o combate do coronavírus. Caso viesse a contrair a doença, ainda teria que provar que adquiriu aquela patologia no seu ambiente de trabalho, para assim poder ser considerado doença ocupacional. Com esse pensamento de prejudicialidade ao trabalhador que é diretamente exposto ao coronavírus, dia 29 de abril deste ano, o STF, em sede de cautelar em um ADI, ação direta de inconstitucionalidade, tornou sem efeito a eficácia do artigo 29 da MP 927, uma vez que acarretaria e ofenderia inúmeros trabalhadores que exercem sua atividade essencial diretamente expostos à contaminação do coronavírus, pois esses profissionais têm feito um serviço essencial na nação brasileira e até mundial em combate a essa pandemia que assola o mundo. A partir desse julgamento do STF, existe uma interpretação de presunção, em que caso o profissional da saúde, que é diretamente exposto ao combate do coronavírus, venha a contrair a doença, a patologia, possa ser considerado doença ocupacional. O projeto de conversão da MP em lei, que tramitou na Câmara Federal agora dia 18 de junho e foi encaminhado ao Senado, houve uma modificação ao texto desse artigo, onde garantiu aos profissionais da saúde que estão diretamente ligados ao enfrentamento do coronavírus, enquanto perdurar a pandemia, caso venham a contrair a doença, serão enquadrados como doença ocupacional, salvo prova em contrário. Ou seja, o próprio texto legal aqui já trouxe uma presunção de que enquanto perdurar esse estado de calamidade pública, o profissional diretamente exposto ao combate do coronavírus, caso venha a contrair esta doença, possa ser considerado como doença ocupacional, mesmo assim admite prova em contrário. E em caso aos demais trabalhadores que não estão diretamente expostos ao combate da pandemia do coronavírus, caso venha a contrair a doença, o empregador venha a comprovar que cumpriu todas as normas editadas por decretos estaduais e municipais, bem como a distribuição do EPI ao trabalhador e a fiscalização de como estava funcionando o ambiente de trabalho, nesse caso a prova recai sobre o trabalhador, que terá que provar que contraiu a doença naquele ambiente de trabalho. Ressalvamos que ainda é um projeto de lei. Chegou ao Senado, agora dia 18 de junho, após tramitar na Câmara Federal. E vamos ficar atentos aos trabalhos do Legislativo. Podem haver diversas modificações ainda, tanto no mérito principal em que trata essa medida provisória, como nos demais artigos. Portanto, fiquemos atentos aos trabalhos do Legislativo. Dito isto, esse foi o nosso assunto principal de hoje. Espero que você tenha gostado e eu possa ter contribuído com essa informação ao seu dia a dia. Curte e compartilhe com a família, com os amigos, para que esse vídeo possa se propagar cada vez mais e assim possamos ajudar cada dia mais gente. E mais uma vez, não se esqueça de se inscrever no canal, dar o joinha e ative o sininho. Até a próxima e tchau, tchau!